Se você olhar o trabalho de Filipe um pouquinho mais à frente no texto, depois que ele evangeliza aquela cidade, ele ganha a cidade, sabe quem vem depois? Vem os dois de Jesus, Pedrão e o que deitava a cabeça no peito de Jesus, João. O evangelho está crescendo, todo mundo está vendo acontecendo as coisas, e agora a igreja manda uma chamada. Rapaz, o Filipe, lembra o Filipe aqui? Ele chegou em Samaria. Você tem que ver o que está acontecendo em Samaria. Samaria está vivendo um avivamento. Samaria parece a quadrangular de Bela Vista. É Deus todo dia, segunda, terça, sexta, Jardim de Alá, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Você tem que ver o que está acontecendo lá. Eu profetizo sobre nossas vidas. Tem alguém comigo aí? Eu profetizo sobre nossas vidas. Tem alguém comigo aí? Faz o seguinte: a gente precisa equipar essa igreja agora, porque o que o Filipe está fazendo lá é assustador para o homem. A gente achou que era dispersão, mas lá tem um avivamento, tem uma expansão acontecendo. Então Pedro e João arrumam as malas, e quando eles chegam na cidade, eles chegam lá, sabe para quê? Vem todo mundo, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. E todos receberam o Espírito Santo, porque uns vão plantar, outros vão regar. Eu e o pastor Denilson conversam muito sobre isso. Que a gente olha no cenário geral e a gente fica pensando, qual é o nosso papel como igreja, irmãos? Evangelho no Brasil? Muita gente já plantou, muita gente já deixou de regar. A igreja desviada do Brasil é maior que a igreja que se reúne. E a igreja que se reúne, cá para nós, não é mais a mesma do passado. E se a gente for a geração que Deus está chamando apenas para ir regando, dizendo, não deixa morrer, não deixa acabar, ensina sobre esperança, ensina sobre a fé, ensina sobre voltar ao primeiro amor, ensina sobre eles não serem contados como os demais, ensina para eles que vai ter uma volta, ensina para eles que daqui a pouco eu estou voltando, ensina para eles que já estava previsto na Bíblia. Não deixa se perder, não deixa ir muito longe, mas planta a mensagem no coração, planta a mensagem no coração, rega a semente, rega a semente, rega a semente, rega a semente. Se esse for o nosso papel, irmão, porque na verdade é o maior papel de muitos aqui no dia a dia. A gente evangeliza crente. A gente consegue compartilhar a mensagem do dia com quem é da nossa igreja. Compartilha com quem é do mundo. Eu sou pastor, eu recebo umas 30 mensagens de tantos grupos, me evangelizando. Mas a minha vizinha do quarto andar talvez não receba uma mensagem evangelizando ela. Filipe está indo para Samaria. Ele está pregando a palavra onde quer que fosse. Quando ele chega em Samaria, ele anuncia o Cristo. A multidão ouve, a multidão vê os sinais e dá atenção para eles. Deus precisa trazer os sinais e maravilhas para a igreja novamente, para que o mundo possa dar atenção ao que está acontecendo. Mas talvez os sinais e maravilhas não vão ser visíveis aos olhos, talvez aconteça já no seu dia a dia. Mas as pessoas vão dar atenção por esse evangelho, não pelo um tráfego pau que a gente possa fazer, mas por transformação que acontece em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso dia a dia. Filipe está sendo ouvido, mas Filipe também foi visto. E as pessoas dão atenção porque viram algo acontecendo. Então, irmãos, antes de esperar por aquele sinal que se torna uma capa de jornal, e talvez seja o milagre, como um paralítico andar, como um cego ver, mostra que você é um milagre de Deus em andamento. Mostra que você não pôde vir nas últimas santas ceias, porque você está lutando contra um câncer. Mas hoje você está sentado aqui, e ao longo desses dias você viu tudo que Deus fez na sua vida, na sua família. Porque quando a gente está vivendo uma perseguição, uma dor, uma luta, uma angústia, Deus está trazendo a expansão do evangelho. E sabe de quem eu estou falando? Irmã Maria Auxiliadora está sentada ali.
Irmãos, os milagres estão acontecendo no dia a dia nosso, e as pessoas começam a ver o que Deus está fazendo, que já está há muito tempo dentro de nós. E aí começa a dar atenção, porque vê, esse evangelho é verdadeiro, esse evangelho é genuíno. Lembra que eu falei lá da hidroginástica? Aí, esses dias teve aniversário do instrutor lá. Aí eu estou no cantinho lá, fazendo os exercícios. Aí encosta uma aluna do lado. Talvez ela até esteja vendo a transmissão. Aí a Nice chega e fala bem assim: pastor, a gente vai cantar um bolinho para o Jefferson? O senhor não faz uma oração no final, não? Eu separei uma palavra para ele, e aí eu falo essa palavra e o senhor faz a oração. O que o senhor acha? Amém, meu irmão. E aí, depois disso, ela montou o ministério lá, Daniel. Não vai ser agora sobre o instrutor ou o professor. Agora vai ter aniversariante do mês. E o senhor sabe então que todo mês o senhor vai orar pelos aniversariantes. Não está dentro de uma igreja. É uma academia. Mas onde você passar, expanda a palavra. Deixe as pessoas verem o que você carrega. Não tenha vergonha de mostrar suas marcas, porque é através dessas marcas que as pessoas vão se aproximar de um Deus verdadeiro. Não tenta mostrar perfeição, porque vai ser através das suas imperfeições que vão ser uma ponte, um caminho para que outros possam vir também. As pessoas não vêm para o Evangelho porque o Evangelho nos torna perfeitos, mas é porque o Evangelho aceita os imperfeitos. E aí eles percebem que a corda de santidade sempre vai ser lá em cima. Mas eu não preciso ser santo para conhecer o Deus que é santo. Mas o Deus que é santo, Ele quando quer se revelar, Ele se revela sobre a minha vida. E aí, para que Ele possa me purificar, como fez com Isaías, Ele faz com que uma brasa saia desse altar e toque os meus lábios. E quando toca os meus lábios, a partir disso, eu começo a ter transformação na minha vida. Você já parou para pensar que primeiramente Isaías teve o vislumbre da glória e só depois ele foi tocado? Quando ele tem o vislumbre, ele fala: ai de mim, eu sou pecador. Esses lábios aqui, irmãos, são lábios impuros, mas meus olhos viram o Rei. Então entenda, eu não preciso começar no nível de perfeição, mas eu posso melhorar cada dia, um passo de cada vez. Mas se envolva primeiro com as suas imperfeições, e não fuja quando Deus for te tocando, for te purificando, for trabalhando em áreas na sua vida. Engraçado que o Isaías, que fala que tem lábios impuros, é o profeta do Antigo Testamento que mais fala sobre Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Tem poder de superabundar da graça de Deus. E eu profetizo um tempo de abundância da graça de Deus sobre a sua vida.